Vamos lá. O dia. Hoje, 28 de setembro de 2021, são 8h36 da manhã. E vamos lá para aquilo que Deus esteve, de fato, a me solicitar. De olho no altar, porque eu vou colocar algo lá. Bem verdade que aqui eu já estive, sim, a gravar. Mas como, de fato, a gente precisa... o que a gente precisa? É isso. É isso. É a lista daquilo que eu preciso. O meu destino foi definido e por mim foi escolhido de um modo preciso. Assim sendo, eu preciso. Eu preciso de fato fazer isso. Certo, certo. Diante de mim existe um edifício. E é difícil. Mas por mim foi muito bem definido. Sim, porque o edifício era muito edifício. Assim, era preciso ter uma compreensão melhor disso. Assim, foi preciso. Foi preciso, é verdade, preciso. Ah, seguindo. Ah, não posso de fato me curvar ao anticristo. Não, não. Eu preciso viver aquilo que por mim foi definido. Por mim foi definido. Sim, conforme pediu o divino. Sim, porque o divino, ele é preciso enquanto filho do Deus vivo. Ele me disse isso. Eu preciso viver aquilo que foi escrito. Por mim foi escolhido. Eu eu entendi isso. Também tem mais. Ah, é preciso ter confiança. A confiança nisso. O problema é você de fato definiu isso. O que é isso? Isso é pronome demonstrativo. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Mas isso para mim foi preciso. Eu defini tudo isso. E tem mais. O livro, aí também tem que falar do livro. Escrever o livro é preciso. Mas Deus me disse, não se preocupe com isso, porque todo livro já foi bem definido, conforme é difícil. E o livro foi todo definido, bem repartido. Eu nem sei quanto tempo eu trabalhei nisso, mas era preciso. Era preciso, de fato, eu trabalhar no livro conforme um edifício. Tudo muito bem definido. A questão, de fato, é o que tem sido dito. Sim, o que tem sido dito é apenas vestígio. Sim, vestígio. Deus me pediu isso. Olha que de fato está tão difícil que é preciso de fato deixar vestígio para a gente não se perder nisso. É isso. Também tem. E tem, sim, porque todo livro que é preciso, ele deve ser escrito de fato, é, num momento bem definido, num momento preciso. Sim, porque a gente não pode ser engolido. Também tem isso. Porque tem gente que tem olho vivo, ok? Tem gente que tá achando esquisito. Esquisito, diz assim, eu tô achando, quer dizer, eu estou achando, é muito conformismo. O Ministério Público concordando, que aceitando tudo isso, quer dizer, será que de fato tudo já foi prescrito? Também tem isso. O que tiveram muito medo. O quê? É, Disseram que estavam enxergando vestígio de algo muito difícil.
Aí resolveram, de fato, fazer um reboliço. O quê? Sabe como é que é? O Supremo. O Supremo tem tudo a ver com isso. O quê? O próprio Supremo viu vestígio. O quê? Que o Supremo, de fato, é o comandante, quer dizer, é submisso. O quê? O próprio Supremo resolveu, de fato, eu não digo apagar, quer dizer, tirar. O quê? Mandou o delegado, de fato, se antecipar. O quê? Ô, santo! Uma certa operação esteve a deflagrar. O quê? Entrou num determinado lugar e tirou muita coisa de lá. O quê? E no porão esteve a depositar. Sabe como é que é? Tem gente com tanto, quer dizer, que tem gente com tanto medo. Do que Guió. O quê? Sim, do que Guió esteve a realizar, porque Guió é Guió. Sim, porque Guió sabe de fato onde entrar, com quem falar. Guió sabe até se disfarçar. O quê? De Gilmar. O quê? E ai de Gilmar se falar para Guió não realizar, não se disfarçar, não assinar. O quê? Guió, quer dizer, Guió assina por Gilmar. O quê? E ai dele se reclamar. O que ele costuma até apanhar. O quê? Até no hospital foi parar. O quê? De uma surra que Guió esteve de fato a lidar. O quê? Guió não é assim, é mulher que costuma de fato aceitar. O quê? Desaforo no lar, não. Deu uma surra tão grande. O quê? Que de fato quase, o quê? Quase que no caixão, quase ele esteve, o quê? Quase fica aleijado, o quê? Quase que precisa de fato ficar lá, ó, o quê? Internado, o quê? Aí um hospital foi montado, o quê? Assim, improvisado, o quê? Usou até nome falso, o quê? Hum. Aí um hospital foi montado. Ele ficou um tempão hospitalizado. O quê? Nesse hospital montado. O quê? Porque Guió. O quê? Guió, de fato, resolveu, de fato, se meter. O quê? Num determinado caso. O quê? Aí ele ficou, de fato, do tempo magoado, chateado. Achou que poderia cantar de galo. O que num terreiro. O quê? Ai, num terreiro onde ele é frango. O quê? Frango molhado. Aí Guió, de fato, falou, contratou, quer dizer, solicitou. O quê? Um tal delegado. O quê? O delegado do próprio caso. O quê? E mandou. O quê? Sabe como é que é? Um soldado raso. O soldado até ficou assim, meio que cabisbaixo, descabriado. Mas Guió disse para o delegado: Você manda um soldado criado, porque eu quero ver ele de fato todo quebrado. O delegado ficou assustado, ficou com medo, do tipo apavorado. Aí mandou, o quê? Alguém que já estava acostumado, mas era para dar cabo em soldado raso. Oxe, chegou assim, assim, eu vou ter que de fato dar o recado. O quê? Ele ficou calado. O quê? Ficou calado. Aí deu de fato o quê? Uma coça. O quê? No pobre, coitado. Bateu tanto. Até o olho ficou o quê? Até disseram o olho vai ficar vazado, mas bateu, mas foi surra. Não economizou, não. O quê? O delegado fez até o retrato falar. Se você de fato não deixar o homem quebrado, você será sepultado. Que quem mandou de fato não economiza o pauso. Aí foi disposto de fato a não ser sepultado. O quê? Deixou o homem de fato. O quê? Aí até o baço. O quê?
quase que o baço. O quê? Quase que o baço só tampado. Aí bateu, 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 bateu. Aí deixou lá jogado, avisou o delegado. Aí avisaram, quer dizer, disseram assim, ó, o homem foi largado. Mas não se falou nada sobre o caso. O quê? Aí ele foi de fato, é do tipo encontrado, o quê? É desacordado. Aí avisaram o delegado que estava acostumado, o que se ia ser chamado quando gente grande, o que era acossado. E quando de fato chamaram o delegado, fingiu, o que ele estava assim desorientado, ficou assim do tipo abismado. Aí disse para de fato, o que o hospital, porque ser de fato é montado. Aí pronto, mas ele precisava de fato ser operado, o quê? Aí teve até o nome trocado. O quê? Usaram o nome do filho do delegado. O quê? Com autorização do próprio delegado. Aí, porque o filho do delegado era um pouco complicado, quer dizer, vivia assim meio que baseado, o que já tinha de fato sido hospitalizado, porque também era complicado. Aí usou o nome, o que? Sim, o fichário do filho do delegado, aí operaram, o que? Lá, o servo do diabo. Aí disseram que ele não poderia ficar hospitalizado com o nome do filho do delegado. Aí providenciaram de fato lá montar um quarto e não ficou nada barato. Aí montaram lá o quarto, ele foi levado, foi um tempo, o quê? Aí disseram que ele estava licenciado, quer dizer, que ele estava com muito trabalho, quer dizer que ele estava justificado. Aí pronto, foi tão complicado. E o delegado continuou de fato assim, sentado no cargo. Ah, o delegado ele foi até elevado. O quê? Sim, ele foi de fato do tipo secretariado. O quê? Ah, ele foi secretário, foi elevado à condição de secretário do Estado. O quê? Ficou um tempo sentado no cargo. O quê? Fazendo serviço prestado. Sabe como é que é? Aí depois que ele de fato ficou lá sentado no cargo, sempre televisionado, aí soube de fato recolher, quer dizer, dar cabo. O quê? E tanta, quer dizer, tanto delegado, quer dizer, tanto policial, o que foi? Foi de fato, do tipo sepultado, o que no estado. Eu acho mesmo que é o estado mais complicado para você andar armado, quer dizer, formado, quer dizer, diplomado, quer dizer, como é que fala? Ah, fardado. O quê? É alvo fácil. O quê? É alvo fácil. No tempo que esse delegado passou a ser secretário. O quê? Do judiciário. Sabe como é que é? Como é que é secretário de Estado? Santa, pense no tanto de policial. O quê que foi desovado? Era alvo fácil. Ele de fato logo dizia o que para andar descaracterizado. O quê? Sabe como é que é? Você subir em morro disfarçado? O quê? Sem de fato, tendo de fato, o quê? Achando que vai de fato investigar o mundo do tráfico. Ali mesmo ele era desovado, baleado, depois de fato era colocado, o quê? Tudo montado. Aí encontraram, aí até diziam que foi assado, quer dizer, que estava assim. Existe um mundo que a gente não vai gostar de encontrar. O quê? Sim, porque desde que de fato quer dizer, Gil, quer dizer, desde que Gilmar resolveu de fato com Gil se casar. O quê? Aí pronto. O quê? É porque Gilmar tem passado.
O quê? Santo, é um passado tão complicado, que Deus me disse assim: olha, nós não vamos de fato colocar o que é Gilmar para ser pesado, sim, com o seu passado. Nós só vamos de fato trazer um caso. É assim, porque esse caso ele deve de fato ser encontrado. Para a gente ter dimensão. Dimensão. É o quê? Daquilo que aqui foi de fato realizado. É por isso que eu digo, eu não vou de fato acreditar no judiciário de nenhum estado. Todo estado tem rabo, porque é de fato macaco, descendente de macaco. Cada um de fato criou o seu próprio legado para servir ao crime organizado. Aqui ninguém é pobre coitado. Cada um soube de fato criar um modelo muito fácil para corpo ser desovado, policial ser executado, para delegado ser massacrado, para juiz ser esquartejado e sequer ser comunicado. Se quer ser falado. Porque, de fato, era tido como alvo do mundo. É do crime, quer dizer, mas não passou, de fato, de alvo de delegado, que foi compensado sendo secretário de Estado. E a lista de secretariado, com toda certeza, é um mundo farto. Somente a gente, de fato, aceitar. Sabe como é que é? Aqui o que não falta é falsário, sentado no cargo. Sendo apenas jagunços do crime organizado. E muitas vezes, um escândalozinho que assim, é denunciado, mas tudo abafado. Tudo é de fato abafado, sepultado, é como se caísse o que no rol do esquecimento. Passa um tempo. O quê? Assim, o delegado que se achou prejudicado, que prestou queixa no judiciário, esse de fato é sepultado. E nada é falado. Muitas vezes não é nem noticiado. Vamos pegar a lista. Sim, vamos pegar a lista de delegado. Delegado que foi, de fato, morto, do tipo, alvejado, e que foi enterrado sem sequer ser lamentado. Então, o Estado lá não é um privilegiado, não. Secretário aqui é escolhido, porque soube de fato carregar fardo pesado e depositar no lugar adequado, no judiciário. Soube fazer inquérito falso. Falso. Tudo muito bem, de fato, arquitetado, montado. E aí construiu o fardo. Entra lá para ser secretário de Estado e aí deposita tudo no judiciário. E juiz, ó, ganhando bocado, enquanto muitos, o quê? Subindo tampado, familiar calado, com medo de ser prejudicado. E nós, vamos falar que estamos de fato escandalizados? Não, não tem motivo para a gente se sentir escandalizados, não. Não tem, não. Diante daquilo tudo que a gente viu, nós somos sepultados sem ter direito, de fato, sequer a ser enterrado. Chorar lamentado. Nos transformaram no próprio crime organizado. Nós deixamos de ter, de fato, o prestígio
aqui conquistado. Tudo que aqui de fato é falado, tudo que aqui é falado, é que de fato os inquéritos foram mal montados, que o problema de fato foi de quem de fato investigou e não do investigado. Não atribui um crime a ninguém aqui nesse lugar. Sempre atribui de fato ao inquérito. Foi mal formado, mal investigado, mal analisado, mal montado. Por isso que fulano foi liberado. Isso é um absurdo. É um absurdo de fato a gente aceitar calado. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Eu vi até, de fato, sabe, um homem até assim, ousado. Ele começou a ficar muito indignado, sabe? Começou de fato a falar mais alto, a de fato querer combater o crime organizado. Quando ele viu que de fato tinha tanta coisa foi sendo assim mostrado, ele gostava de dar pitaco. Aí um dia, de fato, foi fazer um tal trabalho, aí de repente, o que disseram? Disseram que um voo raso caiu lá no asfalto. Aí até que foi chorado, lamentado, mas eu não vi ninguém, quer dizer, não vi de fato assim, nenhum tipo de investigação para a gente culpar. É sim, o verdadeiro é culpado. Sim, porque sabe como é que é? A gente tem visto o inacreditável. O que? Voar ficou perigoso um bocado. Aí, sabe como é que é? Deus disse assim: olha, eu fico a pensar no que o Brasil está a realizar. De repente é tanto helicóptero. O quê? A se desaguar. Avião que não tem nem como justificar. Cair antes mesmo de. O quê? De voar. E tudo costuma ficar do jeito que está. Ah, e o judiciário? O judiciário. A questão é a gente aceitar aquilo que nós mesmos costumamos realizar. Sim. Então, por que eu vou ter medo de me apresentar, de me pronunciar? Eu sei exatamente onde me encontrar. Eu sei, de fato, onde o meu corpo vai tombar, onde ele está, onde ele pode entrar, onde eu vou sentar para descansar. Porque o tempo todo eu estive a aceitar as condições de vida desse lugar. E aceitar significa, de fato, me enxergar. Me enxergar. Portanto, minha gente, eu não vou me calar. Esse país é uma desgraça. A gente desejou, de fato, tudo aqui aceitar. Muitas vezes, porque a gente não tinha, é verdade, condições de lutar. Por outras tantas vezes, porque a gente viu que a gente iria se prejudicar. A gente é do tipo que a gente vai, começa a caminhar, até pensa que vai, e de repente a gente passa a recuar, o que a gente tem medo. Aí, minha gente, não dá. Dá 2 passos para frente e caminhar uma légua para trás, aí
Não tem como, de fato, a gente justificar. Eu não vou, de fato, me curvar ao crime organizado, que se transformou, de fato, esse judiciário. Eu posso, de fato, estar diante de qualquer delegado. Agora, se for trapo, eu logo vou dizer, pobre coitado, você é um desgraçado. Não pense que você vai, de fato, surfar para o meu lado. Não vou, de fato, ficar diante do diabo calado. Sabe como é que é? Eu falo. O meu sentido não é elevado. Aceito, de fato, viver aquilo que me é creditado. Porque eu sei, de fato, o que é carregar fardo. Leve e pesado. Entrei para, de fato, analisar os dois lados. E o meu fardo, com toda certeza, não é leve nem pesado. Fardo adequado. Então, não fico calado. Ah, o meu corpo. Porque com toda certeza, assim será. O corpo tem boca para falar. E com toda certeza, mente para pensar. Assim eu posso me pronunciar. Eu não vou ficar calada nesse lugar. Todos os meus sentidos eu vou usar. Por isso é bom a gente se preparar para o nosso fardo a gente carregar. Tendo a certeza de que eu sei exatamente o que eu esteve de fato a realizar. Eu não deixei nada fora do lugar. Nada. Eu vasculhei cada cantinho que Deus esteve de fato a me solicitar. Não tenho medo de buscar agulha no palheiro, minha gente. Não vou deixar a agulha me machucar. Eu não sou cobra criada nesse lugar. Pode acreditar. Entre, de fato, Eva e a serpente, eu preferi enxergar quem de fato esteve a criar o paraíso para a serpente e Eva ali estarem. Portanto, minha gente, eu sei como chegar. Também sei como voltar. Obrigada. E que seja um bom dia familiar. Porque com toda certeza a família eu vou honrar. Independente do que a família